Salve galera, bem-vindo ao meu canal, sou Alexandre Fortran, engenheiro civil, especialista em patologia das construções, mestrando também pelo IPT, e hoje trago um tema super interessante que não sei se vocês conhecem ou se conhecem. Será que vocês aplicam? Será que vocês executam? Será que vocês lembram que existe essa tecnologia, que existe esse equipamento, que existe essa solução para que você consiga agregar valor no seu produto, agregar valor no seu escritório, suas obras, e que de fato você seja um diferencial, você consiga colocar um quê a mais de diferencial no seu orçamento, para que você, de certa maneira, feche bons contratos, apresente bons resultados, colha muita informação. E como que você deve utilizar isso da maneira que o seu cliente vai entender exatamente o que você está falando, certo? Então fica comigo até o final. Se você não se inscreveu no canal, se por algum motivo parou nesse vídeo, ou se alguém simplesmente compartilhou esse vídeo com você, peço para que você dê um like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Deixe o seu comentário, dúvidas, sugestões. Eu gosto muito de responder os comentários, ter uma certa interação com vocês, mesmo que esse vídeo sendo gravado, a gente aí consegue tirar algumas dúvidas, consegue se aproximar de certa maneira. Na descrição do vídeo tem também todos os meus canais de comunicação, tem aí WhatsApp, tem Instagram, tem, enfim, uma série de coisas para que você consiga nos achar de certa maneira, e que eu possa esclarecer alguma dúvida, ou até mesmo, te ajudar em alguma questão. E claro, se você se sentiu de certa maneira afim, de aprender sobre isso, se você percebe que de fato isso faz sentido, além de deixar seu like, compartilhar aí com o grupo de engenheiros, grupo de amigos, acesse o Clube do Engenheiro, nosso grupo exclusivo. Ali a gente compartilha algumas informações, tira dúvida, auxilia no dia a dia de cada um, auxilia ali na parte comercial, na parte de projeto, na parte técnica. Então tem bastante demanda. Também vai estar na descrição desse vídeo o link para você conseguir nos achar bem pelo grupo do WhatsApp, pelo grupo do Clube do Engenheiro. Tá certo? Bom, vou falar para vocês então o que é GeoRadar, que é Ground Penetration Radar, sabe? E como essa parte mais importante, Como você deve utilizar o GeoRadar nas suas obras e por quê que isso vai te dar um valor, um resultado diferente dos seus concorrentes, e que o seu cliente vai pegar o seu relatório de obra, vai poder entender exatamente tudo o que você prometeu para ele, certo? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? A nossa primeira tela de estudo, tá? Essas linhas são linhas aonde o GeoRadar passou, tá? Então aqui está um croquis bem esquemático, tá? E nessas linhas, essas linhas identificam que o caminho do GeoRadar, ele começou de um ponto a outro. Então, se ele começou aqui, por exemplo, no 01 e foi até o final da setinha ali, Então, quer dizer que ele caminhou por toda essa extensão, tá? Então, quando um prestador de serviço é contratado e vai elaborar um relatório para você antes da obra, Então, enfim, antes ou depois, você vai receber mais ou menos um mapa, de qual foi o caminho, por onde que ele andou. Por quê? Porque isso vai definir o que você de fato está querendo estudar, o que de fato você quer extrair de informação, o que você quer colher de dado disso, E por que eu estou falando de GeoRadar, por que eu estou falando de dados? Porque faz muito sentido que os seus cases de obra sejam documentados, tá? Então não adianta mais, a engenharia de 2026 para frente, do século 21, ela não aceita mais simplesmente um portfólio, tá? Não dá mais para a gente pegar e falar quais são as suas obras, o que você tem feito, quais foram os seus resultados, por que eu tenho que contratar a sua empresa? Por que eu tenho que contratar a sua empresa e não tenho que contratar a empresa do meu vizinho aqui, de parede? Por que eu não tenho que contratar o outro, Então, assim, nessas circunstâncias, nós temos que utilizar as ferramentas disponíveis no mercado para justamente agregar valor no nosso produto. E isso já não é mais novidade, Isso já não é mais sair na frente, Isso já não é mais um diferencial. Documentar cases, relatar cases, colher dados antes e depois. Não existe mais largar na frente, estou com super novidade, não. Se você está fazendo isso e você vai começar a partir de agora, entenda que você já está no meio do pelotão. Então já tem pessoas executando, já tem muita coisa sendo feita, mas você pode não ficar mais para trás. Você pode começar a fazer isso
não só com o georradar, mas com outros também métodos, para poder documentar os seus cases, para poder gerar informação das suas obras e transformar isso em documento para que você consiga apresentar. Tá? Então, essa daqui é o mapa. Tá? Então, o que acontece? Nessa obra, nós fizemos um orçamento através das informações que nos foi passado. Tá? Essa é a parte mais importante. Então, foi feito um relatório, foi feita uma sondagem, foi feito um GPR inicial, e esses dados, né, essas informações geraram um resultado inicial. Então, o resultado inicial dessa obra é isso. Então, o objetivo do meu orçamento vai ser resolver esse problema, conforme as análises, conforme os insights que foram feitos. Então, você já tem um dado, você já tem ali uma série de informações, né, você tem uma série de inputs que você vai precisar saber, mexer com isso, para transformar esses dados em informação, para que você consiga elaborar sua proposta através disso e a sua promessa. Qual que é a sua promessa? Resolver esse problema, certo? Então, esse aqui é o dado. E isso daqui, ó, é o que eu recebo, por exemplo, de um GPR. Eu não sou expert em GPR, tá? Então, assim, quem executa esse tipo de documento já fornece para você todas as informações e já te ajuda também a interpretar esses resultados. Por quê? Porque depois que você executar a obra, depois que você for fazer a prova real, você vai ter que comparar a mesma linha com as informações que foram feitas antes e com as informações que foram feitas depois, tá? Então, por exemplo, ó, o que nos foi fornecido, né, é que havia uma anomalia, tá aqui, ó, anomalia de deformação ou segregação de solo na faixa quase 46 metros até os 60, que é o final dessa linha, né? Há uma profundidade aí média de 1,5 a 2, tá? Então você tem uma deformação do solo, né? Você tem aí um problema, uma anomalia no solo que precisa ser resolvida de alguma maneira, né? Precisa ser resolvida com alguma solução. Então, nessa obra, nós pegamos essas informações, pegamos todos esses dados e transformamos isso em proposta, transformamos isso em input, transformamos isso em informação para que o cliente pudesse entender de fato o que tem que ser feito, tá? Depois disso, tem a nossa promessa. Então, a partir dessas informações, a partir do nosso projeto, a partir da elaboração do estudo, a partir do memorial de cálculo, determinou-se que a gente deveria utilizar produtos específicos, determinou-se que deveríamos utilizar equipamentos adequados para que a nossa obra pudesse ser feita da melhor maneira possível, tá? E detalhe, se você pensa em documentar a obra, se você pensa em gerar um relatório, e desse relatório, de alguma maneira, ele vai virar um documento da sua empresa, você precisa começar a colher essas informações logo no início, porque de uma vez executadas essas obras, tudo já, então o timing já foi, né? Então você vai começar a transformar o seu portfólio em casos de obra e esses casos de obra em informação. Então, se você tem um portfólio onde tem uma foto com a descrição do serviço que foi feito, isso aí não é informação, né? Isso aí é só uma foto e não quer dizer nada. Então, não quer dizer que foi você que fez, não quer dizer que a obra deu certo, não quer dizer que os resultados esperados foram adequados ou foram alcançados. Então, assim, não tem tanta informação, concorda? Então, assim, portfólio por portfólio, se o cliente for comparar portfólio, ele acaba não tendo um tato suficiente para poder escolher em determinados orçamentos o que de fato ele vai contratar para aquela determinada demanda. Agora, se você possui um documento, se você possui um histórico de obras documentado, com dados, com informação, com resultados, você consegue entender que você sai muito na frente, pelo menos de 70% do mercado você já está muito na frente. Então, se você tem essa condição hoje de já começar a fazer esses estudos, de já começar a documentar essas etapas, já começar a documentar esses dados, esses números, esses parâmetros, é muito importante. É muito importante para você, para que você consiga agregar valor na sua empresa, você como profissional e para o seu próximo cliente. O seu próximo cliente vai pegar, vai olhar o seu case, sua proposta, os seus documentos e não vai ter dúvida nenhuma como e com quem ele de fato deve fechar esse contrato. Então, ó, eu recebi essa informação, dessa informação transformamos isso em proposta comercial. Então, através dessa informação da sondagem, a gente conseguiu elaborar um projeto. Elaboramos um projeto, nesse caso foi um projeto de consolidação, escolhemos materiais adequados, fizemos todos os testes, né? Então, a gente consegue determinar cirurgicamente o que tem que ser feito, né? Sem nenhum gasto a mais, sem nenhum gasto a menos, porque a gente tem todas as informações, tá?
E aí, o que vem depois, né? O que vem depois é isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o que vem depois. Vem isso aqui, ó. Vem isso aqui. Não era para aparecer assim? Agora sim, hein? Bom, esse daqui é o GeoRadar. Só que o GeoRadar é executado depois, né? Então, de uma forma muito ilustrativa, muito didática, eu vou colocar aqui para vocês, ó, o nome GPR, Ground Penetrating Radar, que é o nome, né, da metodologia, né? Existem diferentes tipos de equipamento, cada GeoRadar pode ser específico para determinadas situações. É um método de ensaio que ele não é destrutivo, então você consegue analisar e tirar muitos parâmetros de estruturas de concreto, de regiões solos, enfim, pisos industriais. Você consegue muita informação e um detalhe assim absurdo, né? Um grau de detalhe muito muito grande, muito preciso. E assim, não acho caro pelo que ele entrega. Eu não acho caro, não. Acho que ele é mais do que necessário, né? E ele utiliza para poder gerar essas imagens, né, ondas eletromagnéticas para o mapeamento, e cada pulso que ele gera em cada frame de distância, né, que o GPR passa, ele ilustra uma determinada onda, né? Então, é muito importante que cada profissional, cada empresa tenha aí seus especialistas que consigam fazer o ensaio correto, porque não adianta nada também você ter um ensaio e o ensaio não te entregar a informação que precisa, para que você consiga, de fato, fazer um bom projeto e adicionar isso como parâmetro nos seus orçamentos. Então, ó, essa é o nosso resultado após a obra, tá? Eu vou deixar para vocês aqui o vídeo da obra. Se eu não me engano, já está no meu canal disponível a execução dessa obra. Então, corre lá depois desse vídeo, dá uma olhada. Então, o resultado que nós executamos está mais ou menos aqui, só para vocês entenderem como funciona. Isso aqui é o que eu tinha. Tá vendo? A gente tem ondas muito mais definidas, vamos dizer assim, né? Muito mais bem detalhadas pelos pulsos, né? E aqui a gente tem, ó, ondas muito mais suaves, né? E nem muito espaço, assim, que a gente tem de ondas. E um grande detalhe, tá? Um grande detalhe. A execução da obra, ela se deu nos primeiros 20 centímetros. Então, se você pegar aqui, ó, você tem uma determinada ondas, você tem determinados espaços aqui, né? E nessa segunda imagem você tá praticamente liso, né? Praticamente bem linear, né? E o que a gente faz com isso, né? Qual que é o intuito disso? O intuito disso é gerar resultado. O intuito disso é você gerar números, você ter parâmetros e você começar a criar uma relação de documentos de suas obras, de seus cases, para que isso seja informação. Porque de nada vale você deter o conhecimento, você deter a metodologia, você deter todas as ferramentas necessárias para que você consiga tomar decisões e execuções de obras, se você não consegue transformar isso em informação. Então, a transformação dos estudos de campo, a transformação das suas obras, né, de todos os acontecimentos que tem, de todas as informações que acontecem, o dia a dia, se você não conseguir transformar isso em informação para o seu cliente, ele vai continuar vendo um portfólio, uma foto e uma descrição, tá? Então aqui a gente precisa subir um pouco a régua, a gente precisa estar em outra prateleira para justamente elevar o nível da engenharia, elevar o nível de detalhe das nossas obras, elevar o nível de resultado das nossas obras, porque senão a gente vai continuar tendo trabalho ineficiente, vai continuar tendo contratos ineficientes e você vai acabar sendo sugado pelo mercado. Você vai acabar numa área, numa região aonde você é incapaz de crescer, porque a sua escala ela não te permite, a exigência lá de cima não te permite esse crescimento, né? Se você não tem essa estrutura já muito bem definida, e você fica nessa região por muito tempo, e aí você não consegue enxergar mais um resultado, um futuro, ou você não consegue enxergar mais um valor para aquilo, e muitas vezes os profissionais acabam desistindo ou acabam de certa maneira, se entristecendo ou qualquer outra coisa que seja, porque esse valor, né, esse detalhe de você ter essas informações das suas obras e você conseguir transformar isso em documento, porque o objetivo desse documento não é para você, não é para você postar no Instagram, não é para você postar nas redes sociais, enfim,
Claro, você tem que postar os seus resultados e também aprender, né, com as suas derrotas, mas o mais importante disso é você gerar documentos confiáveis para que o seu próximo cliente seja afetado por isso, né? Se o seu próximo cliente não for afetado por um bom resultado e ele não entender que naquele documento existe uma metodologia, existe uma análise, existem resultados, existem parâmetros, números, e que você determinou o que seria feito e quais seriam os resultados, né, esperados no início. Entenda que daqui para frente a gente precisa criar certos processos construtivos para o nosso negócio para que de fato a gente consiga estar em outro degrau, e aí é uma consequência entre você ter um valor agregado técnico para sua empresa e um valor agregado comercial para sua proposta, porque o valor comercial é o quanto vai custar para o seu cliente e o valor técnico é o quanto que o seu cliente sabe quanto que você vale. Então, isso é muito importante, isso fica a lição, isso fica uma dica, um insight para vocês. Espero que vocês tenham pegado aí durante esse vídeo tudo que a gente comentou sobre insight. É claro que é muito difícil você aplicar tudo de uma maneira só, mas passo a passo, às vezes um pouquinho que você fizer cada dia ou em cada obra, ou começar a criar, né, esse hábito de você entender o quão importante é essas informações, com certeza lá na frente você vai conseguir estruturar esse processo, você vai conseguir determinar o que tem que ser documentado e você vai conseguir apresentar para o seu cliente o que de fato ele está contratando, né? Se ele só está contratando uma inspeção, se ele só está contratando um número, se ele só está contratando uma empresa, se ele só está contratando um flow cash. Então é algo que de fato você consegue dividir entre brigar naquele oceano vermelho, né, brigar, se degladiar por preço, baixar a régua, tentar gritar por valores ou gritar para que o seu cliente te enxergue de outra maneira, ou você vai nadar com quem de fato navega tranquilo no oceano azul, aonde quem dita, né, a frequência dos contratos, quem dita o flow das informações é justamente quem cria esse mercado, e o mercado está aí. Pega o insight que com certeza as suas propostas, com certeza os seus próximos negócios vão ser muito mais valorizados. Valeu? Fica aqui o meu muito obrigado para quem assistiu até o final. Então não esquece de seguir, de compartilhar, de deixar o like, que é muito importante para nós, e também todos os meus contatos, todos os meus canais aí de atendimento estão aqui na descrição. E por favor, qualquer circunstâncias, deixe seu comentário para a gente poder trocar informação, para a gente poder se conhecer. E tem também o link do Clube do Engenheiro. Estou lá diariamente comentando, falando, discutindo, jogando algumas coisas. Então, quem quiser também ter essa interação, estamos lá no grupo do Clube do Engenheiro, o grupo que mais cresce no Brasil. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até logo.